Alô, amigos! Estamos iniciando um novo momento aqui no canal Defensores do Agro, canal que tem como único objetivo, sem compromissos com nenhum outro, que não o de demonstrar aqui a importância do agronegócio para a economia brasileira, para as famílias brasileiras, para o sudoeste do Paraná, onde estamos inseridos a partir aqui dos estúdios, dos Defensores do Agro em Mariópolis, no sudoeste do Paraná. Nós estaremos, eu, Beto Rossati, jornalista com 35 anos de experiência no jornalismo notadamente voltado para o agronegócio também, como advogado que sou, especialista em direito ambiental, direito agrário, com atuação aqui no sudoeste do Paraná. E também está conosco Tiago Almeida, engenheiro agrônomo, Jean Maestre, contador, e Robson Viana, que é engenheiro civil. Nós estaremos aqui com a colaboração técnica do Eduardo, que é um expert aí nas artes, da comunicação digital. Estaremos aqui, então, como dissemos, trazendo temas relevantes para o agronegócio brasileiro. Eu começo compartilhando com os meus companheiros aqui, Defensores do Agro, esse primeiro momento de contato com todos nós reunidos aqui. Já tivemos participações individualizadas no canal, mas juntos é a primeira vez. Eu começo com o meu amigo Tiago Almeida, engenheiro agrônomo, com uma liderança e uma experiência no agro já desde os tempos da academia, Tiago? Porque você foi forjado na academia e na prática. Prazer tê-lo conosco aqui no Defensores. Com toda certeza, Beto? É uma satisfação imensa para mim fazer parte de um grupo seleto como esse, de pessoas excelentes, de profissionais também, como você já apresentou, de áreas distintas por formação, mas que hoje, então, vivem o agronegócio na essência e que têm total consciência da importância do agronegócio para o Brasil, da importância do agronegócio para o mundo, e para todos nós. Então, é uma honra estar diante de vocês aqui e poder compartilhar um pouco das nossas experiências, da minha experiência em relação ao agronegócio. Como muito bem apresentado, Beto, curti, sou engenheiro agrônomo, estou há 14 anos no mercado de trabalho, então nesse tempo já vi com toda certeza muita coisa acontecer nesse agronegócio, mas também tem muita coisa pela frente que a gente pode ter oportunidade de estar presenciando. Sou técnico agrícola, formado em 2009, daí então iniciei minha trajetória no agronegócio, desde o início. Após a conclusão do técnico agrícola, dei início na faculdade de agronomia, onde cursei por 5 anos, e aí tive a oportunidade de já estar trabalhando no agronegócio e acompanhar essa evolução do agronegócio desde os anos 2000, 2010 até hoje então. Filho de produtor rural da região, pequeno produtor, onde o meu avô, então, veio do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, para o sudoeste do Paraná, para a região nossa, em busca de novas oportunidades, em busca de uma condição melhor de vida para a família, e aqui ficaram na nossa região, então, num momento onde se vivia muito extrativismo aqui ainda, e se buscava, então, formas de vidas diferentes, uma agricultura melhor para que se obtivesse qualidade de vida. Assim, meu pai também permaneceu na agricultura e, obviamente, por isso, toda a minha trajetória profissional se deu no agronegócio, por esse setor e por essa atividade que, além de fantástica, ela é incrível. É muito apaixonante também. Isso aí. Sensacional. Tiago Almeida, engenheiro agrônomo, defensor do agro, que estará sempre com a gente aqui. E temos também aqui o Jean, que é contador, Jean? Jean Maestre é contador, também com uma larga experiência, e vai trazer também esse outro olhar sobre o agronegócio. Um olhar sempre crítico, porque quando nós falamos em agronegócio, Jean, não tem como não pensar em números, Essencialmente, os números que movimentam a economia mundial, muitos deles começam lá no agronegócio. Olá, pessoal. Um grande prazer, uma satisfação muito grande estar dividindo esse espaço com os meus amigos. Também nasci e cresci no agronegócio e, enfim, em funções de mudanças da vida, percorri por outros caminhos e nos últimos 5 anos eu voltei para o agronegócio, então, e é uma área apaixonante, é uma área que eu acredito que é o motor do Brasil.
E a gente vai ser um prazer estar dividindo experiências, falando mais, né, do que a gente vive no dia a dia, e com o grande intuito de mostrar a verdade do agronegócio para que todos tenham mais proximidade do que é o agro hoje. Olha, da agronomia, passamos pela contabilidade, vamos para a engenharia civil. E é importante nós termos todos esses olhares profissionais aqui no canal Defensores do Agro, que vai nos permitir sempre uma visão eclética de tudo aquilo que acontece. Robson Viana, engenheiro civil, uma alegria tê-lo aqui como defensor do agro. Olá, amigos. É um prazer muito grande, né, estar aqui compartilhando com essa equipe de excelentes profissionais e para debater um assunto tão importante para o nosso país, que é o agronegócio hoje. Hoje o agronegócio move o Brasil, né? É um setor que vem sendo muito valorizado e fazer parte disso nesse momento é muito importante. E trazer essas opiniões, como você mesmo citou, né? Áreas distintas, olhares diferentes, né? Entender o agronegócio como um todo, porque é o que acontece. O agronegócio hoje, além de gerar empregos diretos, renda diretamente ao agronegócio, ele movimenta a economia num todo, né? E eu sou engenheiro civil, né? Tenho origem também, família vindo do setor da agricultura, né? Durante muitos anos acabei migrando para a parte de comunicação, né? E acabei voltando eu tinha uma vontade muito grande de ser engenheiro agrônomo. Acabou não dando certo, fui para a parte da civil e hoje estou atuando dentro de uma cooperativa, então poder atuar dentro do agro, né, mostrar o meu trabalho dentro do agronegócio é muito importante para mim, né, e muito gratificante também. Então, a gente quer contribuir aqui com visões sobre infraestrutura, armazenagem, né, e mostrar o quanto o agro pode contribuir para outros setores também. Verdade, né? Não foi engenheiro agrônomo porque o universo conspira e nos leva para onde temos que ir, né? Exatamente. E a nossa proposta para esse nosso primeiro podcast aqui dos Defensores do Agro é falarmos um pouquinho, companheiros, sobre a história do agro aqui na nossa região. E, coincidentemente, eu compartilho com vocês, com você que nos acompanha aí. Aliás, se você está chegando até aqui neste momento, olha, se inscreve no canal, compartilha, né? Entre em interação com a gente, porque nós queremos que você participe do canal Defensores do Agro, inclusive com a sugestão de temas para a gente estar trazendo aqui para esta mesa de debates, onde teremos aqui também o desfile de muitos convidados ao longo da história do nosso canal. Eu ia dizendo, estive lá na gruta de Nossa Senhora de Lourdes, lá no município de Bom Sucesso do Sul, descoberta em 1920, aqui no sudoeste do Paraná. Bom, em 1920, alguns moradores descobriram aquele recanto da natureza maravilhoso, tem uma gruta, um bloco gigantesco de arenito, com um rio maravilhoso que passa por ali, e ele é maravilhoso pela exuberância da natureza. Descobriram aquele lugar que era utilizado por caçadores em 1920. Então, os nossos primeiros, os caboclos, não, os sudoestinos, no início da construção da história do sudoeste do Paraná, viviam meio que do extrativismo mesmo, né? Da caça, né? E lá chegaram os Freis franciscanos em 1948, que transformaram aquela gruta, né, num local de oração, de peregrinação religiosa, e ela é o que é hoje, um lugar maravilhoso aí que as pessoas utilizam aqui na região para a sua oração. O que eu quero dizer com isso? Tiago, você começa compartilhando comigo isso, né? O sudoeste do Paraná, no primeiro momento, e nem estamos falando de muito tempo, né? Era uma economia praticamente movida pelo extrativismo. É pela caça mesmo, se vivia da caça aqui no sudoeste do Paraná. A história sempre se repete. Se repete. Eu estou cortando aí o Thiago. A história sempre se repete. Se a gente for analisar o contexto histórico do agro, que às vezes as pessoas até nem não se aprofundam e não conhecem, né? A história sempre tende a se repetir, independente do país ou da onde que é, a história sempre os ciclos se renovam, se repetem, exatamente. Tranquilo, né, Beto? Então, assim, a forma com que o já falou dos ciclos que aconteceu no sudoeste do Paraná
talvez é a forma com que se aconteceu na Europa, né, no surgimento, então, da humanidade, e também no Brasil, na colonização, que tudo se dá início por uma necessidade. Eu acredito que o agronegócio se tornou a potência que é hoje, e se tornou uma economia extremamente importante para o mundo, porque as pessoas elas precisam se alimentar. Então, tudo isso surgiu há muito tempo atrás, quando se começou a produção de alimentos em função de uma necessidade. Acho que é dessa forma com que se surge o agronegócio, do meu ponto de vista. Enfim, o início, né, da civilização, vamos pensar assim, se deu em função do agronegócio, porque antes, pelo que a gente conhece, era povos nômades, né? Então se buscava sempre o alimento, né? A caça, a coleta de frutos, enfim. E a partir do momento que as pessoas lá descobriram que se eles descobriram técnicas, que essas técnicas elas foram repetidas em diversos lugares sem essa comunicação, enfim, tanto aqui na América do Sul existia exatamente, mas foi o que possibilitou, quando eles entenderam essas técnicas, isso, vamos pensar, hoje a gente vive revoluções de conhecimento a cada 2 ou 3 anos, tem gente que fala até que de um ano para o outro a gente vive uma revolução de informação. Imaginem lá há 12 mil anos atrás, então se demorava 2, 3 mil anos para identificar uma técnica, talvez, né? Ou para se aprimorar uma técnica. Né? Um conhecimento. Talvez tudo em busca, né, de se manter vivo. Exatamente. Esse era o principal objetivo da população na época, era uma questão de sobrevivência, era subsistência que a gente fala. Não se imaginava em momento algum, acreditando em qualidade de vida no início. Era muito em buscar suprir as necessidades que se tinha para estar aqui. Mas muito você fala, por exemplo, da importância do fogo para a civilização, enfim, teve várias coisas que... roda. Exatamente, mas se tem muitos pensadores que dizem que a agricultura, essas técnicas de agricultura, são a principal responsável pela organização da civilização dos dias de hoje, porque a partir do momento que inicia com essas técnicas de agricultura e se inicia algumas técnicas de domesticação de animais, que aí terceiriza a força, mais força de trabalho, inicia-se um processo de estoque. Com o estoque de comida inicia-se comunidades, que essas comunidades são a origem do que a gente conhece hoje dessas organizações, as cidades, né, enfim. E aí, a civilização como um todo, né? Da oferta e demanda, né? Se gera um estoque, às vezes muito superior à necessidade, eu tenho o quê? Eu tenho uma sobra de produto. E muitas vezes eu tenho necessidade de outras coisas que não se produzia na época. Ou aqueles povoados não produziam. E aí começou-se as trocas, né? Foi o início do comércio. O comércio, o negócio, se falando, que começou com as trocas, se iniciou em função da agricultura e da pecuária. A partir do momento que se tinha essas sobras, começou a fazer as trocas. Feijão, você milho, trocávamos nossos produtos agrícolas. E se a gente for pensar, a gente está falando de 10 mil anos atrás, 8 mil anos atrás, enfim, porque era muito, muito tempo para se evoluir. Mas se a gente for pegar Brasil de 1500 foi assim, Brasil de 1950 era assim, em algumas regiões, né? Se pegar determinadas regiões que algumas desenvolveram mais rápido e algumas outras ficaram para trás. Então, eu achei muito legal isso que você falou, Jean, de que a história se repete. Porque se a gente for buscar essa historinha que eu contei na gruta de Nossa Senhora de Lourdes, veja, os caçadores, os moradores ali naquele momento utilizavam aquele local como um abrigo para fazer, né, a caça dos animais. Então, as primeiras famílias vieram, derrubaram a nossa mata de araucária aqui da região para fazer a roçada de milho, para daí criar o porco, né? E aí começou com as técnicas, né, de agricultura utilizadas aqui na região sudoeste do Paraná, começou-se então a se criar as primeiras relações de comércio e os pequenos varejos, né, que transformaram a nossa região no que ela é hoje. Então, de fato, é algo assim que a gente imagina. É um ciclo que se repete. Com toda certeza. E você veja, né, Beto, que louco isso até hoje. Porque nós falamos dessa situação de oferta e demanda de milhares de anos atrás. E quando a gente olha para o mercado de hoje, o que regula principalmente o mercado? Claro que tem N fatores, mas que todos esses fatores eles vão interferir na oferta e na demanda. Então, antigamente, muito tempo atrás, mesmo de uma forma desorganizada, já era a oferta e a demanda que influenciava
na evolução, influenciava na economia e esse conceito vem se sustentando até hoje, no mundo de hoje. O que mudou é que talvez a oferta e a demanda era restrita, mais regional, e hoje, como o mundo está totalmente interligado e globalizado, e um país depende do outro, isso afeta. Então, o problema de um país lá isolado afeta todos. Então, essa é a grande questão. E a gente está falando aqui, né, justamente da construção, né, de uma economia cuja base, muito claramente no nosso país, vem da agricultura, né? Desde que Pedro Álvares Cabral aportou por aqui, se nós formos analisar realmente, não, o nosso país ele depende muito da agricultura. E hoje, inclusive, né, me corrijam se estiver errado, a balança comercial brasileira, mesmo nos tempos de pandemia aí, só ficou de pé, equilibrada, por conta do agro. Mas se não fosse o agro, a gente vê aí a crise da indústria automobilística, né, que levou a uma supervalorização, por exemplo, dos carros seminovos no país, porque não tinha produção de carros, 0 quilômetro, em virtude da falta de componentes gerados, né, pela paralisação do setor industrial durante a pandemia. Então, é o agro, novamente, que vem, né, uma construção de manter a nossa economia em pé. Se a gente analisar, por exemplo, 1500, os portugueses chegando, né, eles trouxeram muitas coisas novas, né, mas já existia uma agricultura aqui dos indígenas, ou enfim, quem habitava, que era, no caso, a mandioca, a batata, que foi... Eu conheci a pipoca aqui, no solo americano, talvez na América do Norte, né? Mas que sustentou também, pipoca é nossa. Sustentou os brasileiros por muito tempo. Se a gente for analisar, talvez 300, 400 anos, esses alimentos sustentaram, que era dos indígenas. Mas, claro, eles trouxeram o porco domesticado, eles trouxeram algumas outras... Já vieram com um certo desenvolvimento para o Brasil, né? Mas olha só o ciclo. É que a intenção disso foi a colonização brasileira, porque o que ia fazer esses povos, né, em um nível de desenvolvimento bom nos seus países, virem para o Brasil. Sim. Em busca de oportunidades melhores. Então, volta no ciclo que aconteceu depois aqui mesmo no Brasil. A migração do povo brasileiro, ou dos brasileiros, para outras regiões, porque nós moramos num país imenso. Claro que passou por vários momentos de guerras, e enfim, para se tornar o país que é hoje, mas fez essa migração, né, de outros continentes para o Brasil, depois a migração no Brasil mesmo para outras regiões, que hoje ainda isso acontece, né? Uma migração talvez ainda acontecendo dos produtores do sul para o norte do país. Olha só a questão do ciclo, né? Então, se a gente pegar, tá muito repetitivo a gente falar disso, mas se a gente pegar Brasil, a nível Brasil, então a gente teve o ciclo do extrativismo de 1500 a 1600, aí depois de 1600 teve o início da cultura da cana, que aí vai até 1800 café, que vai até os dias de hoje, mas enfim, teve o 1930 que se deu uma grave crise, enfim, porque o Brasil produzia mais do que o consumo, a oferta e demanda, né? O Brasil produzia mais alimento, então ofertava mais alimento, não, café ofertava mais café do que a demanda toda mundial. Então deu problema. E aí e daí depois agora 1970 para cá, os últimos 50 anos, um ciclo da soja, da agricultura mais desenvolvida, beleza? Mas se a gente pegar a nossa região sul, por exemplo, a gente pega de 1900 para cá, fez esses mesmos, talvez não, mas fez ciclos de primeiro extrativismo. Do Sul primeiro? Primeiro do Rio Grande do Sul, extrativismo, depois uva, vinho, aí depois a chegada de culturas mais agrícolas, enfim, né? Então, anuais, né? Isso, e daí agora todo esse ciclo que o cara fez, que o produtor fez no Rio Grande do Sul, hoje ele faz no Mato Grosso. Que teve uma época, hoje se faz muito pouco extrativismo, né? Mas lá teve uma época, sei lá, anos 90, anos 80, que era extrativismo também mas analisando, por exemplo, até esse exemplo do ciclo do café ali, que teve esse problema de produção, hoje com o sistema de logística que a gente tem dentro do Brasil, né, e as exportações e tudo, então é um problema que acredito que hoje não se pense mais que ele possa voltar a acontecer, né?
Lógico que a gente tem problemas de infraestrutura, né, tanto de armazenagem quanto de escoamento da safra, mas eu acredito que Mas é um problema que a gente mas não... depende, eu acho que depende muito. A logística eu acredito que sim, talvez não vá ter um problema tão grande, mas se a gente produzir excessivamente muito acima da demanda, talvez a gente vai ter sobras, né, desse produto. Que era o problema do Que café. foi o problema do café que o Gia mencionou. Tendo sobra, a gente tem uma tendência de baixa de preço. Até certo nível ele é suportado pela margem que se tem na cultura, mas de um certo nível em diante ele começa a gerar prejuízo. A partir do momento que eu tenho prejuízo com aquela cultura, obviamente no próximo ano eu vou reduzir o plantio, né, da área, e se eu continuar tendo prejuízo eu vou até um nível de zerar, ou enfim, não zera porque eu passo a ter uma demanda maior à produção. E aí o ciclo de alta ele volta a surgir também. E hoje a gente tem um acompanhamento disso em tempo real, dessa demanda, né? E eu acho também que hoje a agricultura do Brasil está muito baseada em cima de alimentos básicos para a subsistência mundial, vamos pensar assim, né? Que é a produção da carne, principalmente. Então, não é algo que seria substituível, algo superficial. Como é que eu posso ter uma palavra aí que eu não lembro, mas... Se não temos alternativas de proteínas... É isso, exatamente. E o café é algo que não é extremamente necessário. Eu acho que até no início... viver sem um cafezinho. É uma bebida, mas ela não é fundamental para a existência. Exatamente. Né? Exatamente. Como arroz e feijão é carne, né? Nós como, né? Soja. Mas nós falamos arroz e feijão no nível Brasil. Mas mundial, o nível mundial nem conhece o feijão. Mas a carne, ela vem em si uma das principais fontes de proteína que se consome. Né? Então é muito difícil a humanidade sobreviver sem o consumo de carne. Seja ela de qual característica ela venha, né? Animal, enfim, com origem também de proteína vegetal. Agora, café é uma bebida. Então, da mesma forma que nós criamos o hábito de ingerir, nós podemos parar. Eu acho que muito por isso aconteceu aquela crise. É a mesma coisa do vinho, se a gente for pensar café e vinho é a mesma coisa. E a gente sabe que na Europa, Argentina e a própria o Rio Grande do Sul teve a economia baseada na uva e no vinho também por um bom tempo. Bem, nós estamos caminhando, né? Você está acompanhando aqui Defensores do Agro. Não esquece de se inscrever, né? De compartilhar o nosso conteúdo, se você também, como a gente, é fã do agronegócio brasileiro e do agronegócio mundial. E a gente está falando aqui justamente sobre os caminhos, né, que percorremos até aqui para chegarmos a esta realidade hoje do PIB brasileiro ser composto em sua grande maioria, né, graças ao equilíbrio da balança comercial provocado pelo agronegócio, né? Nós estamos caminhando, segundo os especialistas aí, estamos neste momento vivendo um censo no Brasil, né? Estamos sendo visitados pelos recenseadores. Somos quantos milhões de brasileiros? 210, né? Na última conta por aí, uma coisa assim, né? E dizem que em 2050, isso é logo ali, seremos 9 bilhões de pessoas nesse mundo de meu Deus. E o Brasil, né? Me ajudem a corrigir essa informação, se eu estiver errado, o Brasil tem uma responsabilidade brutal com a alimentação para essa gente toda. Né? Já somos hoje responsáveis por um prato de cada 5 pratos de comida que foram consumidos neste dia em que você nos acompanha aqui no canal Defensores do Agro. É muita responsabilidade. É que, Beto, não é só o aumento de pessoas. Tem um outro fator que é fundamental, que é a mudança do estilo de vida, porque a gente tem, por exemplo, países como a China e a Índia que estão fazendo ciclos que a gente viveu aqui no Brasil 50 anos atrás, que é a saída da subsistência para um país mais industrializado e vivendo na cidade. A partir desse momento tem mais renda e vai consumir comida, outro tipo de comida, né? A gente sai de um momento, né, já onde comer é uma necessidade, para um momento onde a gente vive que é um prazer hoje. Então, no mundo, as pessoas comiam para viver, né? E hoje a gente fala que a gente vive para comer, porque se tornou então um prazer e acabou aumentando a demanda por alimentos imensamente em função de que aumenta a condição de vida dos povos. Né? A verdade da qualidade de vida das pessoas também é uma realidade. Muda os hábitos de consumo. A gente não quer tapar o sol com a peneira. A gente tem um problema da fome crônica no mundo aí, mas é verdade que a população está comendo melhor. Com certeza, já estamos comendo uma picanha, né?
Mas aí eu acredito que e o agro continua sendo fundamental para o desenvolvimento da população, até que vai ter não sei, até que não desenvolva uma pílula que alimente ou que tudo que é isso e que sacia a fome que a gente tem. Vai longe, né? Alguns futuristas dizem que a base proteica da alimentação humana, muito brevemente, será composta por insetos, né? Existem teorias, né, que, por exemplo, para se produzir 1 quilo de carne, são necessários 5.000 litros de água, né? Para se produzir 1 quilo de proteína a partir dos insetos, seriam necessários em torno de 5 litros. Mas veja, eu estou falando aqui como leigo, tá? E não vou buscar essa eu quero ver o sabor de um grilinho. Mas eu acredito muito, Beto, que a gente vai ter, talvez, cápsulas que lá se encontram todas as proteínas, todos os nutrientes necessários para se manter vivo, né? Vai o gafanhoto aí? Tem hoje, não vai, né? Em experimentos de astronautas, por exemplo, situações onde eles usam já ração humana. Já tem, né? Por muito tempo, Só que né? tudo isso a gente vê para o futuro, a gente vê que pode, mas são ciclos e até chegar lá a gente precisa comer. E assim, a gente tem que... Vai demorar muita costela ainda, fica que... calmo, você não vai fritar gafanhoto já, não. Pelo menos no Brasil, né? Tentar enxergar isso em larga escala, quantos anos, né, pra gente conseguir alcançar isso aí? Isso, né? Exatamente. E até essa pílula chegar para todos os seres humanos do mundo, né? E tem uma economia por trás disso, né? Quantos milhões de pessoas sobrevivem do agronegócio? Vamos imaginar, né? O Brasil tem hoje, utilizando, né, para a produção de alimentos, engloba-se tudo, aí, né, da pecuária, produção de grãos, algo em torno de 7% do seu território nacional. Só de reserva indígena no Brasil, nós temos 14% do território nacional. Quer dizer, então a gente tem um pedacinho do Brasil para produzir tudo isso que a gente produz. Então, graças a Deus, nosso país continental, né, tem solo fértil para produzir alimentos. Agora, e talvez, né, Beto, entrando então no porquê o Brasil é uma potência do agronegócio no mundo inteiro, primeiro porque, no meu ponto de vista, a gente está com uma posição geográfica fantástica em relação ao clima. Então, isso fomos agraciados por Deus em ter uma condição dessa. Vivemos num país tropical, onde tudo se produz aqui durante o ano inteiro. Além de termos uma condição de clima extremamente favorável, temos uma topografia adequada, onde permite a exploração, através do uso de tecnologias, ganhar automatização dos processos, plantio em larga escala, colheita em larga escala. Então, diferente de algumas regiões do mundo, onde a topografia não ajuda em nada, né, nós estamos no Brasil, onde, sim, estamos diante de gigantes áreas de planície, onde nos permite explorar culturas anuais, principalmente, em grande quantidade. Eu acho que isso, a soma desses fatores, né, um país geograficamente muito bem localizado em relação à latitude, em relação à longitude, com um clima adequado, e com um povo exatamente. Fantástico. Eu ia falar que é o povo que se dedicou a isso, né, que passou durante, né, toda essa história, que hoje talvez está num momento fantástico, mas até chegar no hoje, tu falou, por exemplo, né, Thiago, que tua família vive no agro até hoje, então, né, desde teus avós veio do Rio Grande do Sul, o meu pai também veio do Rio Grande do Sul. o meu também. E se estabeleceu no Oeste de Santa Catarina, pequeno produtor, mas ele não chegou, não conseguiu visualizar o que seria o agro e saiu antes. Então eu tinha 4 anos de idade e meu pai vendeu as terras lá porque não era viável. E realmente, se eu fosse eu tomar a decisão naquele momento, porque foi muito difícil. Era muito difícil se manter na agricultura até os dias de hoje. Então quem está hoje no agro, tanto da pecuária ou agrícola, ele é um verdadeiro guerreiro e merece o que ele está vivendo hoje, né? Talvez daí já entra, né, como você falou, um assunto fundamental e importante, que é mostrar para todo mundo que está nos ouvindo, a quem viveu o agronegócio tem essa consciência, mas para quem não teve essa vivência, né, que foram algumas gerações até nós chegarmos no momento de hoje. O agronegócio, ele não foi fantástico igual é hoje, rentável igual é hoje. Nem sempre por isso. Se viveu anos e gerações de dificuldade no agronegócio, onde a gente teve vários movimentos, e esse movimento ao qual a tua família passou
foi muito característico em toda a nossa região sul. Por muitos anos, em função da dificuldade, os produtores, né, saíam do agronegócio e iam para a cidade. E a gente entra naquele assunto onde as áreas de terra não tinham o valor que tem hoje. Por que não se tinha o valor? Porque não se tinha as tecnologias que nós temos hoje para facilitar a produção, não se tinha um valor econômico nas culturas produzidas igual se tem hoje. Então, talvez para as pessoas que não são do agronegócio é fácil olhar e dizer, mas o agronegócio é um dinheiro. Eu gostaria de estar no agronegócio hoje, mas ela não lembra de que foram algumas gerações se passaram de sofrimento. E a gente fala, né, quem de nós não ouviu, talvez, alguém da família falando, ou até mesmo nossos pais dizendo, meu filho, estude, né? Estude, vá trabalhar fora, vá buscar uma oportunidade de trabalho, porque na agricultura você não vai... O sonho de todo produtor rural era formar um filho fora da agricultura. Que ele fosse embora, e quem ficou foi de teimoso. Foi de teimoso. Imaginava o filho tendo uma qualidade de vida melhor que a dele, né? Nós falamos muito que é porque não tinha plano B. Tinha que fazer com que desse certo estar no agronegócio. Eu conheci produtores aqui da nossa região, agricultores, né, que já está passando de mãos a propriedade agora para a segunda geração, que eles contam, né, que os tratores, por exemplo, como nós conhecemos hoje, eles começaram a chegar aqui no final dos anos 1970, né? No início ali, naquela década começaram a chegar os primeiros amarelões, ali, o Valmet, né? Aqueles tratores. O pessoal tinha a colheitadeira puxada com o trator, né? Quer dizer, a coisa era muito manual. Este agricultor que vocês falaram aí queria formar um filho, queria que ele saísse daquela condição de vida dele ali. É muito difícil, né, Beto, estar na agricultura. Só que ainda hoje a gente está num outro momento e quem vive esse outro momento ainda é quem tem escala. Então acho que a gente até pode fazer um outro momento de conversa, porque ainda existe muita dificuldade para o pequeno produtor. Não é um agronegócio. Exatamente, tem muito produtor que não vive esse momento que a gente conhece e tal. Então, um pequeno produtor hoje, por exemplo, se ele não tem uma atividade, principalmente da área pecuária, bem afinada com uma gestão, o produtor ele não pode ser mais só produtor. Tanto da agrícola como de pecuária, não existe mais a chance de ele ser só produtor e querer viver daquilo sem ser profissional. Então, esse cara que ainda não se profissionalizou, ele ainda sofre no agronegócio. A gente ainda tem dificuldades, né? Mas talvez mesmo essas dificuldades são inferiores. Sim, não se discute. O acesso que esse pequeno produtor tem hoje a tecnologias, a informação principalmente, né? Isso que o Jean falou da questão de gestão, que é coisa que estamos falando de poucos anos atrás, vamos falar de 20 anos atrás, não, ou menos até. Não se falava em gestão dentro de uma propriedade. Você sabia a importância disso? Eu acho que hoje uma coisa que trouxe o pequeno produtor para ter mais acesso a isso é as cooperativas, né? O sistema de cooperativismo, Perfeito. Eu acho que a gente não estaria no momento que a gente está hoje sem... Enfim, são várias coisas, né? O Thiago pode falar mais de processos tecnológicos que ajudaram, enfim, plantio direto, maquinários, tecnologia de semente, tem tudo isso. Mas o apoio técnico que as cooperativas tiveram junto a esses produtores foi fundamental. Eles se uniram em busca de alternativas melhores para eles mesmos, né? Principalmente em regiões onde eram ocupadas por muitas famílias e áreas pequenas, que é o nosso caso, né, Beto? Então, na nossa região foi migrada basicamente por gaúchos que pararam em Santa Catarina, no oeste, e aí então foram trazendo, né, os amigos, os irmãos, os primos, e acabaram que foram pulverizando aí no resto do país, subindo para o Paraná, indo para o Mato Grosso do Sul, e até hoje, né, a gente teve uma migração muito forte para o norte do país de produtores da nossa região. Mas tudo isso, trazendo para esse contexto histórico, que é um pouco do nosso objetivo dessa primeira edição do podcast, eu consigo mensurar alguns momentos que eles foram fundamentais para essa evolução do agronegócio na nossa região, principalmente quando a gente fala em culturas anuais, né? O porquê que a soja tem a importância que ela tem, o porquê que se produz da forma que se produz milho e assim por diante. Diante desses pontos, eu considero 3 momentos bastante importantes, que o primeiro deles, né, dos últimos anos, é em 1970, onde se trouxe o plantio direto para o Brasil. Muito em função de que, até essa data, nós utilizávamos técnicas de cultivo trazidas por portugueses,
por europeus, onde a condição climática deles é diferente da nossa. Então, sim, nós produzimos aqui melhor do que produzimos sem eles, mas talvez nós não produzimos da forma adequada em função do nosso clima. E aí, Beto, isso tudo começou no Paraná, né, por um produtor chamado Herbert Bartz, em 1972, na cidade de Rolândia, onde vou ele fazer foi para os Estados Unidos e trouxe essa tecnologia. Só vou fazer um parênteses. Então, ó, 72 hoje dá 50 anos, né? Então, há 50 anos atrás estava no Paraná o sistema plantio direto. Na minha comunidade, que é no interior de Chapecó, esse ano se fez aniversário de um grupo que a cooperativa lá da região organizou. Um grupo que faz 25 anos que eles iniciaram o plantio direto lá naquela região. Mesmo perto, né? Porque estão vamos falar aí de 300 quilômetros de distância, talvez até Rolândia, não sei. Demorou-se 25 anos. Para chegar lá a tecnologia. Até porque quando você olha um pouco mais da história, muita gente chamou esse produtor de louco. Ele não sabia o que ele estava fazendo e ele ia quebrar na época, né? Mas ele tinha uma consciência muito grande da importância da vinda dessa tecnologia. Então, esse é um momento onde a gente muda a forma de cultivo de culturas anuais. A gente deixa de escarificar o solo, de arar o solo, de um plantio onde ele tinha pouca escala, que ele demorava muito para se fazer uma área grande, porque tinha um trabalho gigante, mesmo através de tratores já na nossa região na época, mas era muito trabalhoso. Sem contar diversos problemas que nós tínhamos de erosão, de perda de nutrientes, né? Enfim, de lixiviação, com o manejo adotado na época. Com a vinda desse plantio direto, a gente ganhou fôlego, ganhou autonomia, ganhou escala, porque nós temos um calendário onde a gente respeita para qualquer cultura que se planta aqui. Não podemos plantar soja na nossa região o ano inteiro, né? Em função da condição climática de inverno. Assim é para milho, assim é para feijão. E aí os produtores, na janela de plantio, conseguiam plantar uma área limitada. Até então. Aí, com a vinda do plantio direto, proporcionou plantar uma área maior. Ganhou escala. Ganhou escala de plantio e começou a trazer facilidade de cultivo. E olha que interessante, só um dado para vocês continuarem nessa linha. Né? A publicação especializada A Granja, né, trouxe um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPA, que é um órgão respeitado no Brasil. De 1975, Thiago, que mais ou menos foi quando chegou o plantio direto, quando eu falei dos primeiros tratores, né? Esse índice indica que de 1975 a 2020, o agro brasileiro apresentou um aumento de 400% de produtividade. Olha a loucura que é isso. Na mesma área, tipo, nesse mesmo hectare, produziu 400% a mais. 400% de melhoria da produtividade por conta disso que você está falando. É a chegada, o plantio direto foi um divisor de águas. Então, olha só, a gente falou antes da cultura do extrativismo e tal, que teve, e foi padrão, porque você precisa, né, tirar para depois plantar, mas foi a técnica, essa técnica, ela preserva o solo e deu escala para o produtor. E aumento de produtividade por área, né? Então, só trouxe benefício para a nossa agricultura e para o Brasil também, diferente do que muita gente fala. Então, a vinda do plantio direto foi um desses pontos fundamentais para nós estarmos no lado que a gente está hoje. Como o plantio direto é muito próximo a isso, as empresas começaram a investir, começou a se vir tecnologias, começou a se vir equipamentos maiores, mais eficientes, e que veio, né, nos trouxe até o mundo de hoje. Aí, quando a gente avança de 1972, 1975, aí em diante, eu acho que um outro ponto muito fundamental para o nível de hoje foi a liberação dos transgênicos no Brasil. E esse fato acontece em 1998. Então, você veja, olha o tempo que demorou para a gente ter essa liberação no Brasil, a qual aí é outro up que nós ganhamos em relação à escala de produtividade. Quase 30 anos de produção no plantio direto já, mas sem ganho de produtividade em função da tecnologia. E você vê que louco que é, né, Gia, de uma forma talvez inconsciente por muita gente, ou consciente por algumas empresas, mas ela veio respeitando os momentos, porque nada adiantava eu ter cultivares extremamente produtivas, você não tinha escala de plantio, você não tinha condição de cultivá-las da melhor forma. Então, inicialmente veio aquela necessidade de plantar-se mais. A gente chegou com um plantio direto nisso, aumentou a escala, veio a tecnologia, protegeu o solo. E chegamos num ponto onde encontramos um limitador novamente, que não se produzia muito mais em relação àquela tecnologia. O que temos que fazer?
com toda certeza sempre teve pragas, sempre teve doenças e sempre teve dificuldades no cultivo. E aí, para solucionar isso tudo, a gente começou a acelerar o processo de desenvolvimento, né, de genes, de cultivares, de híbrido, isso para todo o segmento do agronegócio em laboratório, que nada mais é do que, né, a sigla OGM, que a gente fala, né, que são organismos geneticamente modificados, que é só uma interferência no RNA ou no DNA, né, do ser ou da planta de forma pensada. Em vez de a gente estar fazendo milhares de cruzamentos e esperar o ciclo da cultura para buscar característica de certa planta, né, cruzar isso, a gente começou a fazer de forma pensada através do laboratório. E aí, a gente tem, né, Beto, uma vez você como um profissional da imprensa, lembra de todo o impacto que se teve em relação à liberação ou não dos transgênicos, a polêmica causada. Fez muita reportagem com polícia na cola do agricultor, polícia mesmo, né? Dando voz de prisão, o cara, meu Deus, está plantando transgênico, parece que o cara estava plantando maconha ligada, é uma loucura aquilo. As pessoas vão morrer, alguns na escola tinha um negócio, eu era, sei lá, tinha 10 anos, era como se fosse ruim a minha impressão que eu tinha, que eu fui aprendendo, né, que não era algo legal a transgenia. Totalmente prejudicial à saúde. Quase nem as vacinas de hoje. Autoridades que defendiam então, você veja o tamanho da desinformação das pessoas naquela época, né? E isso é um dos objetivos nossos aqui, é combater essa desinformação. Agora, gente, nosso primeiro momento, nosso primeiro encontro aqui, né, está sendo sensacional. A gente é apaixonado pelo agro, a gente vai puxando um assunto leva a outro, mas a gente tem um compromisso aqui de trazer esse tema da transgenia com mais propriedade. Isso que começou, se não me falha a memória, lá nos Estados Unidos, com tomate, né? Hoje a gente come tomate transgênico. Quando tem um tomate diferente lá no mercado, a gente até olha meio assim, porque ele amadurece muito rápido, estraga muito rápido. A gente gosta de coisa, a gente tem uma geração longa-vida, né? A gente quer o leite longa-vida, a gente quer o tomate longa-vida. E veja bem, a história da transgenia começou lá com o tomate. A gente vai trazer, né, companheiros, aqui um tema para um programa só, que a transgenia é algo que dá pano para manga, hein, Thiago? Assunto, a gente pode trazer convidados que são especialistas nesse segmento para trazer talvez mais evidência de tudo que isso nos trouxe de benefício para o agronegócio. Mas sem sombra de dúvida, a transgenia não mata, Beto, a transgenia não faz mal. E a prova disso é que nós estamos aqui vivos e a expectativa de vida do mundo inteiro só aumenta. Então não faz sentido nenhum essas histórias que se falavam muito. Me parece que se não fosse a transgenia, talvez a gente não teria muito mais gente passando fome. É porque hoje 80% dos alimentos consumidos no mundo são transgênicos. Olha que barbaridade isso. E outra coisa é combatida com a ciência e a tecnologia. E aí a gente pode entrar num ponto também, né, de bastante impacto, principalmente para o agronegócio, que é a produção de orgânicos versus transgênicos, né? Que é algo que a gente vê muitas pessoas falando extremamente a favor dos orgânicos, o qual, no meu ponto de vista, não tenho nada relativamente contra essa forma de cultivo, até porque faz parte do agronegócio. Agora, quando a gente olha em escala mundial, é impossível, no meu ponto de vista, né, Beto, alimentar o mundo com a produção de orgânico, em função de várias situações, em função da não utilização de defensivos agrícolas, da não utilização de cultivares ou espécies, né, de plantas modificadas. Aliás, os produtos são orgânicos aqui na região? Até se tem como produzir, mas é muito pouco. Tipo 10? Não tem. Chama-se soja convencional, mas é muito convencional. Não é totalmente orgânico, é convencional. Porque na soja convencional também tem o uso de defensivos agrícolas. Usa mais, né? Usa mais defensivo do que o... Usa mais, com certeza. A soja que não tem lá aquela cultivar que é tolerante. Olha aí. O uso de algum herbicida que eu vou renovar. Sim. Pois não, Thiago. Só para concluir esse pensamento em relação aos orgânicos, é muito claro, enquanto o mundo estiver pessoas passando fome, orgânicos, né, é vida. Porque se da forma que a gente vive hoje, as pessoas... Orgânicos não, no caso... Nossa, falei errado. Opa. Obrigado. Transgênicos. O Eduardo... Não, a gente é super a favor dos orgânicos. Com certeza.
com alface orgânica. Enquanto Sim. as pessoas então estiverem passando fome, transgênico parecido. Transgênica é vida. Porque o transgênico nos facilita a produção em larga escala e proporciona então que as pessoas se alimentem de forma melhor. Perfeito. Esse assunto é isso. Olha aí, gente. Então eu quero mais uma vez aqui, com gratidão, agradecendo realmente esse primeiro bate-papo, essa mesa redonda, que a gente se propôs aí a falar em torno aí, um tempinho aqui bem legal para você entrar aí em conexão com a gente também. Olha, se inscreve no canal, compartilha, nos ajude a tornar aqui Defensores do Agro uma voz na defesa do agronegócio brasileiro. Então, para quem pegou a nossa apresentação lá no início, eu sou o Beto Rossati, jornalista e advogado, Tiago Almeida é engenheiro agrônomo, o Jean Maestre é contador e o Robson é engenheiro civil. Essa digamos assim, faceta aqui do nosso grupo, esta eclética de profissões, vai nos permitir aí a gente trazer diversos olhares sobre o agronegócio. E como é o nosso primeiro, eu vou brindar com H2O. Sem ela não há agronegócio. Meu vinho está acabando. Mas eu proponho aqui um brinde aí, meus amigos que estão saboreando vinho. Bom vinho. Ao agronegócio. O Eduardo Bordinha, nosso especialista aí em mídias, aqui nos bastidores, sempre nos dando uma retaguarda sensacional. Proporcionando esse Ele vai vir podcast ao ar. Ele vai vir para frente das câmaras aqui também, em breve. Então, galera, deixa aqui para uma última rodada para vocês nesse primeiro momento. À vontade, porque o nosso podcast aqui não tem absolutamente nada combinado, nem o brinde no final. No improviso, né, Improviso. Eu fecharia dizendo que o Brasil tem 851 milhões de hectares, então um território fantástico, onde 564 milhões, gente, 564 milhões é floresta, é mata, isso representa 66% do nosso território. Então, aos que falam que o Brasil não preserva, está aí um dado que podem conferir, podem pesquisar. 61 milhões de hectares são pastagem, pastagem por característica da região, não se planta lavoura, e então apenas 75 milhões de hectares são florestas plantadas e cultivo agrícola. Quantos por cento é? Isso representa já 9%, considerando as florestas plantadas, e se a gente trazer só para culturas, 6% do nosso território. Tá, e quanto que dá a pecuária? Da pecuária, 20%? são 161 milhões de hectares, vai dar aproximadamente 19%. Eu tinha entendido 60%. Então, 160, 19, 20% é pecuária. Então, o Brasil é o país do agronegócio. Não creio que nenhum outro país no mundo tem as nossas características, e nós preservamos, sim. Nós exploramos cerca de 7% apenas para culturas anuais, como soja, milho, trigo, e outros países chegam a explorar 18%, que é o caso dos Estados Unidos, e até mais que isso. Então, o Brasil produz muito e preserva ainda muito mais do que se produz. Por isso, com toda certeza, o Brasil é o país do agronegócio e vai se tornar cada vez mais o celeiro de produção de alimentos do mundo. Eu tenho cada vez menos dúvida de que o agro é o futuro ainda, por muito tempo. Se a gente for analisar a nível de Brasil, o que a gente já produz, é 1 a cada 5, Beto? 1 a cada 5 pratos? 1 a cada 5 pratos consumidos neste momento. Com 7, 9% aí de área para agricultura. Se a gente considerar a pecuária, aí acho que a gente vem a gente falou de ciclos, de plantio direto, transgenia, talvez o terceiro ciclo, talvez o terceiro momento, que é a partir de agora, talvez seja o consórcio entre pecuária e agricultura, que vai possibilitar talvez a gente triplicar a nossa produção na mesma área sem desmatar mais nenhuma árvore, e a gente triplicar essa produção, e essa produção é fundamental para a sobrevivência do nosso mundo, gente, porque a gente vai precisar de muita comida, e se a gente não produzir essa comida, como é que vamos sobreviver, entendeu? Então, para mim, o agro se revela algo de extrema importância e que a gente tem que valorizar, e a gente tem que falar e tem que mostrar o que de fato acontece no nosso mundo. Diz aí, Robson. Eu acho que o ponto fundamental aqui, que acho que já foi mostrado nesse primeiro episódio aí, é combater a desinformação.
Hoje as pessoas elas olham muito os números que são apresentados na imprensa e tal. Então o agro, a gente fala aí de safra recorde, o Brasil vai produzir tantos por cento a mais, e as pessoas imaginam, linkam isso diretamente. Para produzir mais precisa de mais áreas, né? Nós falamos aqui num resumo breve aqui dos últimos 50 anos, a gente falou de 400% de aumento de produção Na mesma dentro área. de uma mesma área. É essa informação que talvez não está na cabeça das pessoas. Que o aumento de produção ele se deve a modificações genéticas, a qualidade no plantio, né? Tecnologias, tudo. Né? Então, é esse tipo de informação que a gente tem que levar até as pessoas, né? E que se não fosse pelo agronegócio, né? Se a gente pegar lá o contexto histórico que a gente falou no início, a Anitta nem existiria, tá, gente? A Anitta viveria lá correndo no Pantanal igual a Juma, no máximo. Com toda certeza, os shows que ela talvez faz para municípios pequenos, esses municípios só têm condições de estar bancando os shows pelo agro. milionários em função de Se a gente for pensar em público, é claro que o Rio de Janeiro é muito linkado a petróleo, lá não sei direito qual é a base econômica do Rio de Janeiro, turismo, enfim. Mas o Brasil, ele é agro. Se a gente considerar quantas pessoas a gente impacta, não só para a produção primária, mas enfim, agroindústria. 30% do PIB, basicamente, né? É 20 e pouco. 7% primário. Sem Então, falar toda a cadeia de produção em cima disso, né? mas eu falo ainda que se não fosse o agro, não existiria nem as cidades. E hoje não teria como se viver em cidades. Hoje No sudoeste do Paraná, com certeza não. o público Não, jovem No hoje, Brasil, não. o público jovem hoje ele tá, vamos dizer assim, surfando uma onda do que o agro é top, o agro é pop, o agro é tudo. Mas ficou bem claro que há pouco tempo atrás as pessoas, os guerreiros mesmo, né, que foram lá, que encararam, proporcionaram isso, hoje estão colhendo os frutos. Então, hoje, por que tem celebridades aí que criticam o agro e tal? Porque isso dá ibope. Porque hoje se fala do agro, hoje se defende o agro. E é o que a gente está fazendo aqui. Nós somos defensores do agro. Bem. Perfeito! Olha, com muita saúde, né, para brindar aí o futuro do Brasil, que começa agora. Acho que começou lá em 1500, quando a gente aportou por aqui, quando Pedro Álvares Cabral aportou por aqui. Sensacional, muito obrigado. E a gente espera que você aí que nos acompanha também tenha curtido, se curtiu, o Defensores do Agro, né? Compartilha, se inscreve no canal e a gente quer estar com vocês aí, inclusive nos ajudando a fazer pautas para esta mesa de debates. É isso, né, gente? Um grande abraço aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço, até a próxima. A gente se vê aqui no Defensores do Agro.